Esse é provavelmente o vídeo mais problemático desse canal e possivelmente uma opinião impopular, mas vamos lá. Você provavelmente viu que nos últimos meses estourou uma onda de imagens criadas por inteligência artificial. Você provavelmente viu pelo Instagram ou pelo Twitter imagens como essa, ícones criados automaticamente por um aplicativo chamado Lensa, onde você pode colocar suas imagens ou fotos e a inteligência artificial cria imagens no estilo artístico em cima disso para você poder mostrar para seus amiguinhos do Instagram. Ou fotos no estilo anime, criado por um IA, onde você pode pôr sua fotinha de perfil e virar um personagem genérico de anime automaticamente. O que virou até meme, porque em alguns casos era meio zoado. Tá, mas e daí? Qual o problema disso? Não é só a imagem gerada por inteligência artificial? Bem, o problema é que o buraco da situação é muito mais embaixo. A questão é que existe um abismo entre arte e imagens geradas por inteligência artificial. Você já deve ter visto essa imagem em algum lugar. Não as imagens geradas por inteligência artificial. Essa imagem foi muito usada e postada por vários artistas de diferentes sites de arte. Era uma forma de protesto contra essas imagens geradas por IA na plataforma. Mas por qual motivo as pessoas são contra isso? Além de ser completamente injusto comparar o trabalho que se tem um artista em criar uma peça de arte com a geração instantânea dessas imagens criadas por IA, o grande problema de comparar essas duas coisas é que imagens por IA não podem ser consideradas arte. E eu não digo isso porque eu sou inimigo do progresso ou um velho chato que odeia tecnologia. Muito menos acho que quem usa tecnologia para fazer arte é menos válido do que quem não usa. Não existe arte mais válida ou menos válida. Existe arte. Para entender o que eu quero dizer, vamos ter que ir mais a fundo no conceito da arte em si. Segundo o dicionário do Google, arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltados para a concretização de um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana. Sendo menos complicado, a arte, pelo menos para mim, é expressar a interpretação que temos das coisas em algo, não sendo naturalmente algo complexo, mas sim simples, e vem antes de tudo da nossa capacidade de sentir e experimentar. A arte vem naturalmente da capacidade de interpretar o mundo e dar às coisas significado e sensação. Se eu disser qualquer palavra, você vai sentir alguma coisa em relação a isso. A gente tem uma mente complexa justamente para isso, e é parte fundamental do que faz a gente ser humano. Essa capacidade nos permite inclusive a criação da arte, onde por meio de ferramentas, forjamos peças de expressão dos nossos sentimentos, ideias e sensações. Se eu te pedir para desenhar uma árvore, não importa a sua habilidade com desenho, você pode fazer. Talvez a sua árvore tenha um tronco fino, um tronco mais grosso, muitos galhos, nenhum galho, marcas, talvez ela tenha frutos, talvez você tenha feito uma graminha no chão, uma nuvem no céu, e nada disso é por acaso. Seja a forma que a sua árvore é, ela é uma peça única, porque vem do seu processo criativo. E esse termo é importante. Quando você desenha a árvore, mesmo que inconscientemente, você toma escolhas. Escolhas que estão diretamente ligadas aos seus sentimentos e a principalmente o que você quer expressar e como se sente em relação ao que está fazendo. Ah, mas é só uma árvore, o que isso tem a ver? Não é sobre a árvore, é sobre a arte em si. Existem diversos estilos de arte, diversas escolhas, diversos tipos de colorização, além da própria ilustração. Existem quase inacabáveis escolhas artísticas. E isso é o reflexo que resulta do processo criativo. Acontece porque podemos escolher o que queremos expressar, porque entendemos o mundo e expressamos a nossa maneira. Então tudo isso é algo que vem muito da natureza de ser vivo em si e de experimentar as coisas. É nesse ponto que o humano e a máquina se diferenciam totalmente em um infinito abismo. Se eu colocar uma inteligência artificial para criar mais de uma árvore, dependendo da IA, ela pode criar várias, mas nunca é por suas escolhas, mas sim por determinadas escolhas de um algoritmo, um código ou um padrão. A máquina não compreende ou interpreta algo, não enxerga significado ou sente nada em relação a nada. Se eu te disser 3 palavras, você vai se sentir de 3 modos diferentes em relação a isso. Quando eu falo sobre céu, talvez você tenha imaginado um céu azul, um céu nublado ou o paraíso. Quando eu te falo sobre sofrimento, você provavelmente interpreta algo mais pesado ou negativo, o que é gerado da sua interpretação por ser um ser vivo e consciente. Mas para a máquina, nada significa nada. Não há escolha, não há expressão, não existe arte. Na imagem gerada por IA, você pode ver e interpretar, mas justamente porque você é humano. Para a máquina, aquilo não é nada. Tudo depende da intenção artística. A intenção da criação e da expressão é a própria fonte da arte. Por exemplo, em 1917, um cara chamado Marcel Duchamp trouxe um urinol assinado com o nome. Esse nome faz uma referência e uma crítica à ganância nesse caso, dando outro significado ao objeto e tirando ele completamente do seu cenário habitual, nomeando de A Fonte, onde ele questiona sobre a originalidade da arte e como algo que não é arte passa a ser, com intenção artística. Mesmo que não tenha feito o objeto, ao mover e modificar ele, passa uma outra mensagem totalmente diferente.
além de passar a sensação de algo bizarro. Duchamp quis mudar o foco da arte da criação de objetos para a interpretação deles. A intenção de querer criar ou mostrar algo é a força que gera arte. E não é porque podemos interpretar que existe arte naquilo que realmente existe arte naquilo. Porque sendo humanos, podemos interpretar e dar significado a tudo que existe na nossa volta. Mas a criação da arte mora no significado que dá o que enxerga o artista, pelo menos para mim. Isso é o que separa algo bonito de algo artístico. Um pôr do sol em uma montanha é bonito, a natureza é bonita, o mundo é surpreendentemente lindo, mas isso não é arte. Por isso, máquinas por si só não podem criar arte. Mas não quer dizer que a existência dessa tecnologia é errada. O problema é colocar essas duas coisas no mesmo patamar. Porque quando essas máquinas geram imagens, essas imagens estão muito mais próximas de uma ilustração, algo que é feito para apresentar uma ideia visual, só que ilustrando sem um processo criativo ou artístico por trás, sem as decisões criativas que caracterizam a arte. A arte é algo atemporal que sobrevive há milhares de anos e que se reconstrói sempre com o passar do tempo. A criação da arte é muito mais acessível hoje do que antes. A verdade é que existem muito mais ferramentas para as pessoas. Fazer arte antigamente era muito mais difícil. Nem todo mundo tinha tempo, muito menos as ferramentas ou oportunidade de ter esse tipo de conhecimento. Mas hoje, com tecnologia, a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa e muito mais acessível. Então eu queria deixar claro que eu não falo contra a tecnologia, muito pelo contrário, quanto mais tecnologia para a gente poder se expressar, melhor. Agora a gente tem uma facilidade muito maior para criar arte e mais ferramentas para usar. Não é só sobre ilustração, desenho. Hoje você pode comprar um curso e aprender em casa a tocar piano, tocar violão, usar um FL Studio, usar um Photoshop, aprender sobre iluminação, fotografia e mais inúmeras formas de arte. É muito mais fácil se expressar e criar hoje. E isso é ótimo. Todo mundo deveria poder ter a chance de se expressar e criar arte. É algo que conecta a nossa natureza humana. Mas o problema é chamar a ferramenta de artista. Nós criamos a arte, não a máquina. Mesmo assim, o avanço desse tipo de tecnologia pode ser benéfico para a arte também. Não tem problema em usar a inteligência artificial como uma base para aprender a fazer arte. O problema está em colocar ela como artista. E eu, como artista também, sei que não é só eu que penso assim. Do contrário, esses movimentos protestando contra isso nunca teriam acontecido. A tecnologia deve existir e avançar para nos ajudar. Ela é uma ferramenta para o ser humano e não para nos substituir como seres humanos, como seres pensantes. Eu não acredito que o avanço da IA seja o sinal do fim da arte. Enquanto tiver quem faça arte, a arte nunca vai acabar. Talvez sim, o artista seja desvalorizado em vários âmbitos, mas quanto a isso, não tem muito o que ser feito. Se as pessoas preferem algo gerado por uma máquina, a escolha é delas. Mas, enquanto artistas, nunca poderemos ser impedidos de fazer arte. E sempre haverá pessoas que sabem o valor e o significado que isso tem. Eu acho que enquanto houver humanidade, terá arte. E basta procurar por isso se for sua vontade. Eu também acho difícil que o que é gerado por máquinas domine todos os campos da arte, da ilustração, da criação, em todos os sentidos. Porque existe a questão da empatia que temos com outras pessoas, que nos faz preferir consumir aquilo em que há um humano por trás da criação. Tudo que você usa hoje tem uma pessoa por trás da criação disso. E é assim que o mundo funciona até agora. Talvez tudo isso mude radicalmente com o tempo, mas enquanto não, pelo menos eu prefiro consumir algo onde há um sentimento por trás e valorizar o humano. E acho que eu não tô sozinho nessa, mas se você não pensa assim, a escolha é sua. Eu acho que com o passar do tempo, o avanço disso vai forçar os artistas a mudar para outra direção. Talvez muitos irão criar coisas mais profundas para se diferenciar do que a IA é capaz de fazer. Talvez agora tentem uma abordagem mais próxima a algo que te faça refletir, algo mais abstrato, menos concreto, que se expresse de uma forma que para a máquina é logicamente muito mais complicado. Porque mesmo que ela possa recriar cenários, pessoas, formas e qualquer coisa visual, ela não pode recriar a expressão e o significado que há no artista por trás daquela criação. Isso é o grande diferencial. Eu lembro de uma cena de Detroit Become Human que se encaixa muito bem nessa situação e que fez eu ter o mesmo pensamento na época. Pra quem não conhece, o contexto do jogo é sobre androides criando consciência e envolve muito essa discussão se algo assim é possível e como aconteceria ou seria tratado. O que acontece nessa cena é que o Carl, que é um pintor famoso, pede pro seu androide, o Marcus, pintar um quadro. Eu interpreto que o objetivo do Carl nessa cena é testar se um androide consegue expressar algo pela pintura, se ele seria capaz de fazer arte. O ponto é que se o Marcus conseguir expressar alguma coisa, isso significaria, afinal, que ele tá vivo e que tem uma consciência. A capacidade do Marcus de dizer algo ou não com aquela pintura apontaria se ele tá vivo ou não. E é interessante lembrar porque quando eu vi isso me fez refletir e pensar sobre essa mesma questão e ver que pouco tempo depois isso realmente se tornou algo tão discutido. Uma coisa é certa, a tecnologia sempre vai mudar o cenário das coisas e o cenário da arte vai mudar muito com tudo isso. Mas não é o fim da arte, porque enquanto existir quem sentir, existirá a arte.
Enfim, eu acredito que é importante a gente separar essas coisas, porque além de ser uma comparação injusta, desvaloriza muito a criação humana. Mas esse é só o meu ponto de vista sobre tudo isso. Se você discorda, pode falar aí, contanto que seja respeitoso. Essa é a minha visão sobre a arte e sobre toda essa questão da inteligência artificial. A IA não pode e não deve ser parada, mas enquanto humanos, temos que separar o que é artístico do que não é. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui e até mais.